E aí, pessoal? E aí, galerinha? O primeiro episódio do 2ACast. Eu e o Arthur, a gente tá muito feliz. Provavelmente, se você tá aqui, você já nos acompanha, você já nos conhece, talvez do GeoJ, ou desde o começo, quando a gente ainda era status investidor, provavelmente você deve conhecer toda essa história. E, oficialmente, a gente está inaugurando esse podcast, que era o nosso sonho, né, Arthur? Era um grande sonho a gente fazer esse podcast, um projeto já há muito tempo. E por causa da EQI Investimentos, que a gente já vai fazer esse agradecimento agora em prontidão também, que a EQI Investimentos é uma empresa que ela tem sede aqui na Praia Brava, em Balneário Camboriú, que trabalha com assessoria de investimentos, uma empresa gigante aqui, e a gente teve a felicidade de fazer uma parceria com eles. Então, a gente capta jovens talentos, a gente ajuda, né? Dentro do mundo empresarial tem essa parceria, essa ajuda mútua, e por causa deles a gente conseguiu finalmente realizar esse sonho de ter o nosso primeiro podcast e tá fazendo esse primeiro episódio com o Otávio, que o Arthur já vai falar um pouquinho dele. Muito bem. Então, já fazendo esse agradecimento de antemão. E aí, Arthur, quem que é o nosso convidado do dia? Pois é, você revelou o nome já, mas vamos falar o nome completo agora. Estamos hoje com Otávio Moura, um grande empresário no ramo do mercado financeiro, super reconhecido na região, principalmente do Vale do Itajaí, e especialista em consumo estratégico. Esse cara foi o cara que nos chamou para participar do primeiro episódio do podcast dele, e agora a gente está tendo a honra de fazer o mesmo e chamá-lo para o nosso primeiro episódio do nosso podcast. E o podcast que ele chamou a gente foi o nosso primeiro podcast da vida. O nosso primeiro podcast da vida. Primeiro da vida. Da vida. Primeiro então, da vida. Então nada melhor Já veio do um monte que... por aquele, né, cara? Já veio alguns. Tô acompanhando vocês, cara. Veio um monte por aquele. Bom, então tá bom. Otávio, se você puder comentar um pouco mais da sua história, como que você começou no mercado financeiro, como você começou a empreender, vai ser um prazer te ouvir aqui. Que legal. Mas antes disso, eu quero agradecer, viu, gente? E parabenizar vocês. Obrigado. Parabéns. Deus abençoe muito o caminho de vocês. Vocês estão no caminho certo. O mercado precisa, né, de pessoas com mente aberta, né, pessoas que consigam enxergar no futuro, né, ter percepção diferente, porque se você parar para analisar, o mercado ele é feito de mais do mesmo. E quem muda a mão, quem faz a diferença é quem consegue encontrar essa curva. E eu vejo isso em vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, né, meu? Continuo nessa pegada. Mas vamos lá, galera. Quem eu sou, né? Eu tenho 45 anos de idade, sou esposa da Michele Tolazzi, temos 2 filhos, um da idade de vocês, que segue vocês. Né? O João, o meu menorzinho, tá gostando do mercado, mas ainda não tá na pegada, tem 11 anos. Eu comecei no mercado em 2005, cara. Em 2005. E sabe como é que foi? Foi assim, Aquiles. Um amigo chegou pra mim, lá no Rio de Janeiro, e falou, cara, tô ganhando uma grana. Caramba. Fácil. Aí melhorou. Aí eu falei, como é que você ganha grana fácil que eu quero também? O cara tava operando Forex, meu. Meu amigo. Não, isso em 2005, cara. 2005. Caramba. Pensa numa loucura que era. Pô, gente, não era nem nascido. Não, nem nada, cara. Não era nenhuma Morla ainda. É verdade, ia falar agora. Cara, era ordem manual, mandava por e-mail, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Mas eu comecei, a gente fez não foi bem um curso, porque era apostila, cara. Era apostila. Pegou uma apostila lá de como operar o mercado e começamos, cara. Daí foi indo. Daquele jeito, né? Todo enviesado, né? Com o que tinha ganhado algumas vezes. Uhum. E disposto a ficar rico rápido aqui dali. E tomei uma pancada na época que, sei lá, deve valer uns 30 mil reais hoje. Tomei uma pancada, perdi uma grana. Falei, meu caneco, perdi dinheiro de um carro, cara. Tipo, falei, cara, e agora, meu? Aí eu falei, não, mas tem alguma coisa pra tirar disso, cara. E eu fui buscar informação, né? A gente foi ver o que estava faltando, o que não estava, mas aí a vida foi sendo conduzida para o outro lado. E em 2008 eu voltei a dar uma olhada, mas foi em 2013 que eu conheci o Bitcoin, o mundo das criptomoedas. Bom. E ali foi bem legal, porque ali eu comecei um relacionamento mais de perto. Eu comprei na época algumas dezenas de Bitcoin e foi assim, carreguei até muito tempo. Né? Mas peguei a alta em 2017, com bastante Bitcoin na carteira.
Tipo, foi muito legal, cara. Tipo, motivo pra desenhar um Bitcoin, tatuar um Bitcoin nas costas, entendeu? Visionário demais, cara. Foi muito legal, cara. 2020 você chegou a pegar a subida? Não, então, peguei a subida, mas assim, já tava com bem menos, a minha carteira tava bem menor. Já tinha vendido alguns pra embolsar o lucro? Já, é que eu entrei com 80, né? 80 bitcoins? 80 bitcoins, cara. Puta. Se a gente pudesse mudar o passado, né? E voltava lá, deixava tudo em carteira, né? Mas é assim que é o jogo, né? É assim. É assim que é o jogo. Você não sabe o futuro. Quando Me disse que você não deixou umzinho lá. Só. Não, então a gente foi deixamos alguma coisa, claro, né? Não pode ficar vazio de tudo, né? É melhor nem falar. Não pode ficar vazio de tudo. Deixamos alguma coisa, mas foi muito legal porque isso acabou me trazendo para um próximo estágio, que foi ter uma escola em Curitiba, onde nós ficamos de 2015 até a pandemia, 2020, né? Aí foi muito legal, porque a gente teve diversas formações, entre elas criptomoeda e o preparatório de certificação, né? CPA 10, CPA 20, SEI, a gente passou por esse mercado de uma maneira educativa. Isso foi muito legal, foi muito bacana. Aí 2020 veio a pandemia, nossa estrutura era uma estrutura tradicionalmente falando, né? Dentro dos parâmetros de escola, né? A gente tinha várias salas de aula, o aluno sentava na cadeira e estudava. E a galera estava começando na internet ainda, né? Fazendo essa pancada de internet, de curso online, ainda não existia. Tava bem, antes da pandemia era bem ameno. E a gente entrou ali com essa pegada de formação tradicional, e quando veio a pandemia, aí foi que eu peguei mesmo impacto, porque o meu negócio foi fechado na pandemia, foi um dos primeiros, né? Por conta do contato que tinha que ser encerrado. Aí a gente fechou toda a operação, tivemos que fechar, e final de 21, a gente veio pra cá e eu comprei um apartamento em Itapema. Aí rodou. Foi nessa época que eu te conheci. Foi nessa época. Aí a gente veio pra cá, e nessa época também, por atuar em casa, né, porque eu falei, Curitiba tinha muita estrutura, eram muitas salas, muita coisa, era uma estrutura bem grande, e aí eu falei, não quero mais abrir sala, não quero mais ter essa despesa toda que eu tinha. Foi quando eu comecei a minha consultoria, né? Que eu peguei a minha base, que eu já tinha, e eu comecei a consultoria. Aí que eu te falei, no modelo Family Office, um acompanhamento bem modelo CFP, assim, bem tradicional CFP. E eu comecei de casa. Graças a Deus foi indo. Passou 21 e 22, até o meado de 23 aproximadamente, foi nessa pegada. Mas aí cansou também, cara, que cansa bastante. É bem cansativo, cara. É bem, assim, é muita rotina, né? Muita demanda, a esteira é muito pesada. Aí foi que a gente fez pegou toda a bagagem, e eu falei, não, agora eu vou ficar no mercado que eu gosto muito, que eu conheço bastante, e que eu entendo que tem muita demanda, que é o mercado de consumo estratégico. Né? De consumo estratégico foi quando a gente pegou e estruturou a nossa loja de consórcio e a nossa empresa de leilão de imóveis, de assessoria em leilão de imóveis. Tá feito o resumo aqui, cara. Que inclusive tá passando ali na ali, tela, essa né? aqui é uma empresa nossa. A logo daqui a pouco tá passando. A Remate Brasil é uma empresa nossa. Uma empresa de assessoria. Aí, ó. Aqui. Isso aí, investimento de norte a sul. Muito Que bom, legal. muito bom. E, Otávio, até uma curiosidade é que a história inicial ali que você falou do seu amigo, que ele te chamou falando que tava começando a ganhar dinheiro, eu já vi essa história em algum lugar, né, Arthur? Pois Porque a nossa história foi bem parecida. O Arthur, só que aí não era Forex, era Tesouro Direto. Mais tranquilo, né? Um investimento um pouquinho mais tranquilo. Um investimento bem mais conservador, né? E aí ele foi lá, falou pra mim, cara, eu tô começando a investir, tô começando a ganhar dinheiro, tu ganha dinheiro sem fazer nada e tal. Aí eu, cara, então mostra isso aí. Foi bem parecido, bem curioso, eu não sabia disso. Na época a taxa de juros tava lá em cima também. 13%. Não, ainda não tinha chegado nos 13%, mas tava tipo, acho que uns 7%, 8%. Eu tava começando a subir por causa da pandemia, eu nem sabia por que tava subindo. Eu só sabia que tava subindo. Tava dando dinheiro, deixava lá e que tava indo. Só sabia que tava melhor que a poupança, que tava melhor que Só sabia que era melhor que a poupança. Mas que bacana, cara. Então, o que atraiu vocês não foi a volatilidade, que geralmente, né, quanto mais novo, mais atraído por volatilidade. E vocês não vieram dessa pegada, né?
Quando a gente começou, não. A gente foi aprendendo depois sobre bolsa, mas demorou um tempinho até chegar lá. Na verdade, eu me fascinei assim porque eu não tinha a mínima noção de nada de banco, de mercado financeiro. Pra mim, a poupança... Eu nem sabia que a poupança rendia, por exemplo. Sim, E aí, quando ele me falou que tu colocava o dinheiro em um lugar e esse dinheiro gerava mais dinheiro sem tu fazer nada, eu pensei, cara, nem que seja 0,5 por mês eu quero. E aí depois ele me explicou, né? Pô, a poupança rende, só que ela rende menos que isso aqui é mais seguro. E aí foi assim que... Aquilo foi mais ou menos assim, a linha cronológica. Em agosto, eu fiz o meu primeiro investimento numa previdência privada de um bancão, que foi a primeira vez que eu quebrei a cara já, de primeira já. Foi a primeira vez que quebrou? A primeira cagada já foi ali. Aí depois veio o Tesouro Selic lá por outubro, então nesse meio tempo de agosto até outubro eu já fui estudando mais, entendendo como é que funcionava algumas coisas, aí beleza. E aí, depois, nas férias, eu contei o que eu tava aprendendo pro Aquiles. Então, chegou outubro, novembro, dezembro, foi ali as férias de verão da escola, e eu comecei a compartilhar com o Aquiles. E aí, lá em janeiro, que foi o primeiro investimento que eu fiz na Bolsa de Valores. Porque nas férias eu passei muito tempo estudando, li o livro do Howard Marks, aquele livro lá, o mais importante para o investidor. E nele ele fala muito de bolsa, eu já tinha lido outras coisas, aí eu falei, tá, então agora eu já posso começar. Aí eu ainda dei a sorte de pegar uma época que a Petrobras estava em baixa e foi a primeira ação que eu comprei. Comprou bem. Foi a primeira ação que eu comprei, foi a Petrobras. Naquela época que tava tipo em 28, mais ou menos. Aí eu cheguei a comprar e tal, depois fomos estudando mais eu e aqueles e por aí foi indo. Que legal, cara, que bom, mano. E aí a gente decidiu compartilhar esse conhecimento, né? Que não tá na escola, não tá em lugar nenhum, e principalmente de jovens para jovens, que é o nosso principal diferencial hoje. É isso aí. Bom, cara, isso aí, meu. Parabéns, é essa pegada. Otávio, me diz um negócio. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você começou em 2005 com a Operação Forex. Aí em 2013 você conheceu o Bitcoin. Foi. Aí o Bitcoin explodiu. E aí você criou a escola em qual ano, mais ou menos? Não, na verdade, 2015. O Bitcoin explodiu de fato mesmo em 2017. Foi o primeiro pub, assim, bem legal do Bitcoin, né? Que bateu 20 mil dólares na cotação aqui do Brasil, bateu 70 mil reais. Aí aquele momento furou, cara. Aquele momento ali a galera, meu Deus, se ajoelhava assim para agradecer a Deus. Foi o primeiro. Mas em 2015 eu entrei pro mercado, finalzinho de 2015, finalzinho de 2015, eu entrei pro mercado porque eu percebi a carência da informação. Porque quando eu cheguei no universo das criptomoedas, o que eu enxerguei? Eu enxerguei uma oportunidade muito legal de fazer grana, mas eu também, obviamente, já tinha idade, tudo. Eu falei, peraí, mas isso não é um negócio tão simples. Eu tenho que entender melhor os fundamentos, eu tenho que entender melhor o que está acontecendo por trás dali. Até porque não era um ativo comum. Né? Nessa época, todos os influentes que hoje falam bem do Bitcoin falavam mal. Todos. Não tinha um que falava assim, eu acho que o diversão... Não, chamava a gente de aventureiro, de criança, de menino de investimento, investimento de dinheirinho digital, era tudo, cara. Então ninguém botava fé. E o que eu fiz? Nessa ocasião, eu fiquei um período fora do país, na Europa, para poder entender. E foi a primeira referência que eu peguei muito legal de Bitcoin, foi na Alemanha. Na Alemanha, que eu encontrei uma galera que estava falando assim, nível adulto. Falando, olha, isso aqui é uma tendência assim, assado. Aonde no país... Por que determinadas legislações não vão aceitar? Papai, isso tô falando de 2016, final de 2016. Por que não vai ser aceito? Por que a blockchain é o futuro? Ali virou a chave. Eu falei, não, você é louco, meu. Onde eu vou ganhar muita grana com isso? Eu vou ganhar muita grana na informação, levando a informação. Né? Entendi. Entendeu? Aí eu voltei já com essa ideia de carregar a informação, de trazer uma informação com consistência, tudo. Eu fiz turmas de 50, 60 pessoas, meu ticket médio naquela época era mais de 4 mil reais. Né? E eu tinha turma mensal, às vezes com mais de 50 alunos. E aluno do Brasil inteiro. Eu tinha aluno do Brasil inteiro, vinha gente do norte do país. Eu tinha aluno do Acre, que se deslocaram para Curitiba, saíram de 40 graus no Acre, chegaram em Curitiba -1, para fazer a formação.
Galera que eu tenho contato até hoje, que ganhou muita grana com Bitcoin, ganhou muito dinheiro, mas entendeu de forma responsável como funcionava a flutuação, como que funcionava toda a dinâmica do mercado, porque tinha muita euforia, que é normal no mercado, tinha muita euforia. Né? A galera ficava ficava emocionada com muita facilidade. Entendeu? E esse é um dos maiores perigos do mundo dos investimentos, né? Porque você vem com até você ganhar maturidade para desassociar o teu emocional, né, do que de fato o mercado é, isso leva tempo. Isso leva tempo. E imagina na criptomoeda, cara. Na criptomoeda, que a galera não via, que era um negócio à parte do sistema. O que está acontecendo, entre aspas, não é comparando, mas é o que hoje a gente vê com as bets. Tá aí, ó. A galera enfiando a mão, enfiando a cabeça, mão, braço, tudo, entendeu? Nas bets. E quem são essas pessoas? Né? Um público gigante que é beneficiário de Bolsa Família, de assistência do governo. Pois é, cara. Isso aí é loucura o que saiu de dados da galera do Bolsa Família investindo É porque quando você mexe com o investimento, cara, você mexe com um sentimento muito primitivo do ser humano. Você tira o racional e entra muita emoção. Aí que vem os viéses comportamentais. Exatamente, são os viéses comportamentais. Então, quem é que vence no mundo dos investimentos? É o cara que consegue... Não tem como você abstrair o viés, não tem como. Né? O Warren Buffett, ele fala sobre isso. Ele não consegue se destituir de um viés. Mas é o cara que consegue ver com mais maturidade. Sacou? É o cara que consegue ficar mais maduro para tratar e entender que muita coisa você vai se posicionar emocionalmente, não é racionalmente. Você vai ser carregado por emoção, entende? Então, quando você vai amadurecendo, você vai entendendo como que você joga esse jogo, como que você constrói ele. Aí você vai construindo um patrimônio bacana. Por isso que tudo que eu fiz culminou em consumo estratégico. Porque se a gente for olhar tudo que a gente está falando aqui, a base está o consumo. Porque você quer ganhar dinheiro para quê? Não é para custodiar. Você não quer ganhar dinheiro para deixar guardado. Você quer ganhar dinheiro para consumir. Isso é o contexto capitalista. Entende? Então você ganha grana e você consome. Que sentido tem você ter muito dinheiro no banco e não ter um carro, não ter uma casa? Tudo bem, estão até vendendo agora uma ideia, você não ter carro, não ter nada disso, mas porra, não faz sentido. Né? Você vai, obviamente, você vai querer viajar para lugares bons, você vai querer ter uma casa boa para você dar conforto para sua família, você vai querer ter um carro bom para você dar segurança para quem você gosta, né? Aí tudo isso que eu estou falando culminou exatamente no mecanismo que envolve uma psicologia de consumo. Porque se você aprender a consumir, você venceu o jogo. Olha o que eu estou falando para vocês. Você vence o jogo não é quando você ganha um monte. É quando você aprende a consumir. É quando você entende que, cara, o que você tem que aprender a fazer com muita maestria é comprar. Se você compra bem, você zerou o jogo, zerou, game over. Entende? Se você compra bem. Aí, por isso que eu trago o consórcio de um lado, porque é um produto sem juros, consórcio não tem juros, e é um produto extremamente seguro, que é regulado pelo Banco Central, e numa outra ponta eu trabalho o leilão de imóveis, que é um produto que você tem desconto, que você compra com 70%, com 80% de desconto, 90%. Imagina, eu estava entrando aqui, eu estava conversando com a cliente, ela mandou um espelho para mim de uma oferta, 92% de desconto no imóvel. Cara, sabe quem tem muita grana no mundo? Sabe quem detém dinheiro no mundo? É quem tem matrícula. Quem tem matrícula tem o poder. Matrícula é o RG do imóvel. Sacou? Então, se você tem 10 matrículas e eu tenho 10 milhões em ações, você tem mais força do que eu. Ainda que as matrículas que você tem não componha 10 milhões que eu tenho em ações. Porque o meu patrimônio está volátil. Amanhã pode ser menor. O seu não. Matrícula não cai de preço, ela só sobe. Pela seguinte lógica, quanto mais o tempo avança, mais pessoas vêm para a Terra e a quantidade de terra não aumenta. É produto, é procura e oferta. A quantidade de terra disponível hoje vai ser menor amanhã. Logo, vai valer mais. Entendeu? Sim. Então, aí culminou exatamente nisso. Vamos aprender a consumir estrategicamente, vamos aprender a constituir patrimônio, independente com quanto você tenha,
independente de quanto você disponibiliza de grana, vamos começar a construir patrimônio. E vamos pensar em patrimônio de uma maneira mais organizada e mais estratégica. E isso envolve matrícula. Não tira de você, não existe nenhum demérito na sua carteira, né, de investimento, não. Você tem que ter ela, mas você tem que ter ela e ir constituindo patrimônio. Todos os grandes milionários do mundo têm imóvel. Todos. 100%. Os caras entenderam isso. Então a gente tem que pegar esses caras e falar, por que todos eles são iguais, cara? O que tem de comum nesse cara? Porque, simples. Porque é um ativo que só ganha valor no tempo. Entendeu? É um ativo que só ganha valor no tempo. Quem tem terra não é. Uma grande marca também é uma grande dona de imóveis, né? Que é o McDonald's. Sim, McDonald's, exatamente. O McDonald's está aí um grande exemplo. Todo mundo acha que é hambúrguer. Não é. McDonald's tem os pontos comerciais mais valorizados do mundo. É um negócio imobiliário. Óbvio, negócio imobiliário. Aí quando houve uma treta bem pesada no mercado de concorrência, tá? Que quem bate muito de frente com o McDonald's é o Burger King. Né? Mais ou menos, né? Não. Em receita. Mas assim, em termos de mercado, de abrangência de mercado, é o Burger King. Com certeza. O Burger King. Não é nem em proporção de receita, não, em mercado eles competem. O que eles fizeram, cara? Olha o que os caras fizeram. Olha, isso aqui é ensinamento para nós. Os caras descobriram o seguinte, para que a gente vai se bater? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um lugar que não tenha, que não esteja explodido e vamos ficar um em frente ao outro. Quando nós dois chegarmos nesse lugar, todo o resto se valoriza. Foi isso aí, cara. Entende? Sacou o jogo ou não? Uma sacanagem. Você compra por 10, porque não tem valor agora, cria valor no ambiente, o que você comprou por 10 amanhã vale 100. Loucura isso. Sacou? Que por causa da marca as pessoas estão começando a ir lá. Repara, os últimos 5 anos, McDonald's e Burger King estão em frente um do outro. São duas marcas concorrentes. Por que eles ficam em frente um do outro? Porque não é hambúrguer. Não é ketchup, não é refrigerante. Sacou, mano? É a terra que tá por baixo. Caramba. Entendeu? É a terra que tá por baixo. É o que eu bato em leilão de imóveis. Não é janela, não é prego, não é madeira que você está comprando. Você está comprando documento. Se você entender isso, você vai falar, eu tenho que ter mais documento. Você está comprando documento. É o jogo por trás do jogo. Entendeu? Caramba. Cara, eu tenho uma pergunta que me gerou curiosidade quando tu tava falando de imóveis e imóveis com 90% de desconto, imóveis com 80% de desconto, e que eu acredito que deve ser uma dúvida da galera de casa também, é como que... Chega nesse preço. Hã? É isso? Como chega nesse preço? Não isso, porque eu sei que tem, entra em um processo, aí cai na mão do órgão público, daí fica muito mais barato quando vai... Eu vou explicar em 40 segundos o leilão. Explica um pouquinho disso e eu também queria perguntar pra ti, como que uma pessoa comprando esse imóvel a 90% de desconto, 92% de desconto, ela consegue ter lucro nessa operação? O que ela faz? O que ela faz para ter lucro nisso? Como que funciona esse mercado? Tá, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é o leilão, porque muita gente tem dificuldade de entender e muitos nem acreditam que é possível chegar nesse preço. Leilão é o seguinte, leilão é um instituto que resolve conflito financeiro. Tem 2 tipos de leilão, o judicial e o extrajudicial. Né? Extrajudicial é tudo que não está judicializado, né? Então, assim, funciona assim, ó. Se eu devo pro Aquiles e eu não pago, o Aquiles me processa. Quando ele me processa, o que o juiz busca entender? Se eu tenho condições de pagar. E eu digo que eu não vou pagar. Então, o que o Aquiles faz? O Aquiles busca, no meu grupo patrimonial, ver se eu tenho condições de pagar ele. Aí, o que acontece? Bloqueia minha conta, bloqueia meu carro. E a última coisa que vai para bloqueio, que é tirado de mim, é o meu imóvel. Então, se eu já passou por todas as instâncias, o meu imóvel, meus imóveis vão ser utilizados para poder pagar essa dívida. Isso é leilão judicial. Tá? E o segundo leilão? O segundo leilão é o leilão extrajudicial. O que é o leilão? É o chamado leilão dos bancos.
que funciona assim, gente. Isso aqui é muito legal para vocês não errarem, que vocês são novos, vocês não podem cair nesse erro. Quando você vai num banco, você vai comprar um imóvel, tá? Você precisa de 100 mil. Você vai sair com um carnê de 300 mil lá de dentro. Porque o banco é ruim? Não, isso é conversa. Isso é conversa de político de esquerda que não tem o que falar e fala besteira para poder te convencer e te criar lágrima. O banco ele te entrega muitos juros, ele te cobra muitos juros porque ele tem um risco muito grande na nossa economia. Né? A nossa economia chegou ao ponto de ter 6 a cada 10 pessoas com dívida. Então, é muita gente devendo. Muita gente. Então, o risco de crédito é muito alto no mercado. E quanto maior o risco de crédito, mais eu tenho que me proteger cobrando juros. Então, os juros é alto por isso. Quando o camarada sai para comprar um imóvel, tá? Ele sai porque ele, obviamente, ele quer a casa própria, ele quer ter o que é dele. Só que quando você compra um imóvel financiado pelo banco, não é seu, você tem a propriedade, mas a posse é do banco. Entende? Sim. A posse é de quem entregou o crédito para você fazer uso. Se você não pagar, o que ele vai fazer? Vai tomar. Até você não terminar de pagar é do 420 parcelas até a última parcelinha, 420, você é da instituição financeira que te concedeu o crédito. E se você não paga, ela vai lá e te toma. Por quê? O banco nunca... O banco nunca perde. Então, o que você faz quando você consome estrategicamente? Você faz como banco. O consumo estratégico que eu me refiro, que eu falo, que eu estimulo as pessoas a fazerem, é como banco, para você nunca perder. Então, quando você vai lá e não paga, você comprou e não pagou, o que acontece? Você vai perder o seu bem. E o que o banco faz? O banco tira de você, ele tem a posse, é dele, e bota para leilão. Aí o Aquiles vai lá e compra, Arthur. O Aquiles foi lá e comprou. O Aquiles comprou o teu imóvel com, sei lá, 70% de desconto. Tá? Aí já é um outro jogo que começa. Porque o Aquiles pode comprar o teu imóvel pagando 5% de entrada e parcelando de 95% que ficou em até 420 vezes em algumas situações. Então, o que o banco fez? O banco não quer imóveis. O negócio do banco não é imóveis. O negócio do banco é financiamento. Então, ele pegou o teu imóvel, que você não pagou para ele, e abriu um novo financiamento para o Aquiles. O banco continua o mesmo jogo que ele sempre jogou, e se você não pagar, o que vai acontecer? Vai para leilão de novo. Isso é um jogo perpétuo. O tempo todo. O tempo todo. O prazo é longo. Precisa ser longo para ter capacidade de pagamento se você não paga, porque a nossa economia é volátil demais, nossa economia é fraca. Tem que ser um prazo longo. E o prazo, por ser longo e o risco de crédito ser alto, você paga muitos juros. Então você vai no banco querendo 100 mil para comprar um imóvel, sai de lá com uma dívida de 300. 100 mil chama-se de amortização, que é o valor principal que você pegou para comprar. 200 mil é os juros. Por isso, quando você paga de trás para frente, dependendo do sistema de amortização, você paga poucos juros. Entendeu o jogo? Então, quando você aprende a consumir de modo estratégico, você faz como banco. Você não perde. E por que as pessoas perdem tanto a propriedade no Brasil? Por que tanta gente perdendo casa, perdendo imóvel, perdendo um monte de coisa? Porque elas não estão jogando o jogo que o banco joga. Elas estão jogando o jogo contrário. Entende? E é por isso que você tem tanta dificuldade de fazer patrimônio no Brasil. Porque faz uma conta simples. Vamos lá, a gente é do mercado, a gente tem que saber fazer essas contas. Não, a gente não tem que entender de matemática, a gente tem que aprender a fazer contas simples. Né? O Robert Kiyosaki fala isso. Você precisa saber fazer coisa muito simples, cara, para você poder ganhar dinheiro. A conta é o seguinte, ó. Vamos lá. Você vai comprar um carro de 100 mil reais, sai com uma dívida de 200. Certo? Tá. Você vai comprar uma casa de 200, sai com uma dívida de 500. Então vamos lá. Você precisava mesmo de 300. Mas você viu quanto você saiu com dívida? Você saiu com mais de 500 de dívida. Cara, é muito difícil fazer patrimônio dessa maneira. É muito difícil. Aí você na outra ponta, você tem lá uma assessoria top demais da conta. Top da EQI. Pô, você com um time muito legal, uma assessoria muito bacana. Pô, os caras comprometidos com você. Só que a tua forma de consumo compromete a qualidade da tua carteira. Que tem que ter uma estratégia para poder ser vencedora no tempo. Porque você não faz uma estratégia vencedora com uma carteira de investimento num espaço curto de tempo. Tem que ter tempo para poder se vencer. A gente sabe disso. Sim.
Só que o consumo que foi feito na outra ponta faz o camarada não ser fiel à estratégia da carteira que foi montada. Aí o que acontece? Ele pega e fala que é culpa do assessor. Ele diz que foi mal assessorado, que os produtos eram ruins. Na maioria das vezes, não é nem tanto o produto que foi escolhido. Com quanto pode ser também, mas nem tanto produto. É porque a vida de consumo que o camarada escolheu fazer, que ele construiu, ela é tão ruim que desestabiliza ele em todo o resto. Por isso que eu digo que o consumo bem organizado e estratégico tem que estar na base. Para você ter sucesso na vida financeira, você tem que aprender a consumir. Se você não aprender a consumir, você não consegue se realizar, ter sucesso, ter paz na vida financeira. Ainda que você tenha uma boa carteira de investimento. Mas se você consumiu errado, chega uma hora que você vai ter que mexer nessa carteira. E a carteira estava bem alinhada, cara. Ia dar tudo certo, mas você tem que mexer nela. Por quê? Porque você consumiu errado. Rapaz. Cara, quanto conteúdo, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu tava pensando aqui, aí você tava falando dos leilões, né? Uhum. E aí, assim, minha dúvida é a seguinte. Pensando que eu posso comprar um imóvel muito descontado à base do leilão, eu tenho duas perguntas principais. A primeira é, qual que é a fonte de tudo isso? Então, qual é a principal ferramenta você usa para comprar esses imóveis com desconto? E a segunda pergunta é, qual é o meu objetivo depois que eu comprar esse imóvel? Eu guardar ele para ter ganho de capital no longo prazo ou é eu vender? Porque se eu vender tem o detalhe da liquidez. Vamos falar sobre isso também. Então vamos por parte, foi muita coisa aí, mas vamos lá. Então tem essas objeções aí. Tá. A tua primeira pergunta foi como acessar. Vamos lá. O leilão é um instituto público. Então, para quem estiver nos ouvindo e que tem interesse, por exemplo, a minha empresa, a gente contrata vários sistemas, a gente tem algoritmo que conecta direto ao Diário Oficial para a gente poder buscar as informações em primeira mão. Mas isso vai te gerar custo, não faz sentido se você só quer entender como funciona o jogo. Vai na Caixa Econômica Federal, amigão. Vai na Caixa. A Caixa detém 70% de todos os financiamentos do mercado. Você vai ter uma oferta absurda de leilão. Você vai lá e faz uma pesquisa, você consegue encontrar. É mais tranquilo, assim, não vou dizer que é fácil, que é tranquilo, mas é mais sossegado de você se relacionar com o mundo dos leilões através da Caixa Econômica Federal. Beleza? Aí, vamos lá. A tua segunda pergunta foi com relação à questão do que fazer depois que se compra. Aqui tem um detalhe importantíssimo, cara, importantíssimo, porque quando você compra algo descontado, como no leilão, tá? Você tem basicamente dois caminhos que você segue, tá, Arthur? É o caminho da alavancagem patrimonial, tá? Ou o caminho da renda passiva. A alavancagem patrimonial nada mais é do que você comprar algo com um preço muito bom, um preço descontado, tá? E vender no mercado. Então eu compro algo que custa 200 por 100 e vendo por 150. Pô, foi um golaço. Se eu fizer isso 2, 3 vezes no ano, meu Deus, eu venci a taxa Selic quantas vezes? Eu fiz um golaço absurdo. Eu fiz muita coisa boa, muita coisa legal. E a segunda é você acumular patrimônio, tá? Para você fazer renda passiva. Então vamos falar sobre essas duas questões que é interessante. É assim, ó. Na real, é quem precisa fazer o quê? Então vamos lá. Eu levo em consideração dois fatores: a idade e a tua atividade. Tá? Por quê? Porque assim, vocês estão numa fase de alavancagem. Vocês podem alavancar mais do que eu. A minha responsabilidade, o que eu tenho, né, de responsabilidade na minha família e tudo mais, não me permite alavancar como vocês. Então, vocês podem arriscar mais. Não é isso? Sim. Isso é natural. Vocês podem arriscar mais. Se vocês vão fazer ou não, beleza. Mas vocês podem fazer isso com mais naturalidade, porque vocês têm mais retaguarda do que eu. Hoje vocês não têm ainda uma família, não tem todo esse processo. Mas tudo bem. Vamos tirar então dessa faixa etária e vamos levar uma pessoa com mais idade, de 45 anos de idade, mas que tem pouca grana. Comprar e vender é um bom negócio, porque se você faz isso algumas vezes e dá certo, você acumula capital. Entende? Quando você compra para acumular, o que acontece? Você, além de parar capital, que talvez não seja uma boa coisa, tá? Você perde a liquidez. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque você tem que ter uma parte líquida, que é o que a galera chama de reserva de emergência. Sim. Você tem que ter uma parte líquida para uma emergência.
Tá, mas vamos lá. Como é que se faz isso na prática? Na prática, eu diria o seguinte, se você não tem capital, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Faça isso algumas vezes. Faça isso algumas vezes, é uma experiência muito boa, porque a gente está acostumado a ouvir que imóvel não tem liquidez, não é isso? Uhum. A gente não ouve falar isso? Não é isso? Sim. Depende. Por quando que o imóvel não tem liquidez? O imóvel não tem liquidez porque se você tem uma rua de 10 casas sendo vendida por R$500.000 e você bota a sua casa a 500 mil, você acabou de perder a atratividade do mercado, porque você desrespeitou a lei da oferta e da procura. Mas se você concorda comigo, se você tem uma rua com 10 casas de R$500.000 sendo vendido e você coloca a sua por 450, a probabilidade de você vender mais rápido é maior? Sim. Então você acabou de conseguir entregar algo que todo mundo diz que não é líquido de forma mais líquida. Porque a liquidez ela está associada ao teu preço de negociação. E é por isso que o leilão faz sentido, porque você comprou por 200, você comprou de 200 mil por 100 e pode vender a 150. Isso vai fazer sair mais fácil o teu imóvel. É isso que gera liquidez no imóvel de leilão e que não gera liquidez no imóvel comprado no modo tradicional, no imóvel que você comprou a preço de mercado. Então, o preço da compra, ele faz toda a diferença. Por isso que eu bati na tecla aqui no início. Comprar bem faz diferença. Quando você entende isso, você vai pensar assim, peraí, então eu vou fazer isso algumas vezes, vou acumular capital, depois eu mais ou menos assim, vou juntar R$500.000 comprando e vendendo, depois eu pego os 200 e entro no jogo para fazer a questão da renda passiva, que é comprar imóveis para alugar. Aí você vai para uma coisa mais estruturada. Provavelmente você constitui uma hold para ter tudo mais, do ponto de vista tributário, mais barato, né? Você separar ali a tua propriedade, né? O teu patrimônio, a tua pessoa física, para diminuir o risco, né, de comunicação do patrimônio. Aí você começa a jogar um jogo mais organizado. Mas você entendeu que a maioria das pessoas, elas estão na fase de alavancagem. Sim. Depois que isso se estrutura, é que você vai pensar na fase de renda passiva. Entrar no momento que você deveria estar alavancando na renda passiva vai tirar de você a liquidez, tá? E vai deixar você com uma sensação de não estar fazendo um bom negócio, porque vai chegar pingadinho, bem pouquinho por mês, e você vai falar, putz, empaquei um monte de dinheiro para ficar recebendo R$1.000, R$2.000. Mas essa renda passiva seria proveniente de aluguel? Aluguel? A gente está falando de imóveis, de aluguel. De aluguel. E você acha que faz sentido uma pessoa com 500 mil fazer uma holding? Então, depende muito da circunstância, porque hold virou um negócio meio que... Hold tá hypado, né, meu? Tá. Hold tá hypado. Tem gente cobrando 500, 300 mil reais numa hold. Você fala, o que é isso? Não faz o menor sentido, gente. Para quem tá no mercado há um pouco mais de tempo, dá risada. Entendeu? Esses dias, uma amiga minha falou, eu tô tentando, né, fazer... Ela me perguntou, na verdade, que eu falei, olha, no teu caso, ela não tem um patrimônio tão grande, ela tem 8 milhões de patrimônio. Não é um patrimônio tão gigante. Eu falei, pô, mas já é para fazer uma holding. Eu falei, então, no teu caso, procura. Então, eu procurei, mas me cobraram R$400 mil. Eu falei, pô, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Mas, inclusive... Aí já perde o sentido fazer a holding. Né? Entendeu? Mas por quê? Porque tá hypado. Inclusive, pra galera de casa, Otávio, se puder dar uma explicadinha o que seria essa holding, como que funciona tudo isso. Tá, vamos lá. A holding nada mais é do que uma empresa, tá? Do ponto de vista patrimonial, como a gente está falando. É uma empresa onde você vai colocar o teu patrimônio. Quando você faz isso, você PJ teu patrimônio, o que você faz? Você separa ele da sua pessoa física. Então, você passa a ser duas instituições, pessoa física e pessoa jurídica. O teu patrimônio está todo na pessoa física. Se você tomar um processo na tua pessoa física, compromete diretamente o teu patrimônio. Quando você coloca ele na pessoa jurídica, você separa ele. Isso é um mecanismo de segurança que você cria, né? E também por diversos outros motivos, inclusive tributário, que você paga menos imposto. Sucessão. Né? Sucessão, que você vai se envolver com sucessão patrimonial, você consegue transferir, porque você vai cotizar, você vai transformar em cotas, né, de uma empresa, o teu patrimônio. Então você vai integralizar, que é o termo técnico, contabilmente falando, você vai integralizar teu patrimônio e ele passa a se tornar parte de uma empresa. Então isso faz sentido para algumas pessoas, né? Não para todos, mas faz sentido para algumas pessoas,
porque vai te dar uma série de mecanismos de segurança, mecanismo de bom custo, vai ficar mais barato para você. Aí você começa a jogar um jogo bacana. Mas hold é basicamente isso, cara. Fora que eu acho que também, por exemplo, assim, se você tem um patrimônio legal, construiu uma família ali, beleza, e aí você vai fazer uma sucessão patrimonial, você já sabe que tá próximo ali o negócio. Você não vai ter que passar por inventário se você tiver uma holding e colocar o filho como sócio, por exemplo, né? Então, sim. Na verdade, é que assim, sair do inventário já é um excelente negócio, porque o inventário, principalmente, né, do formato que o governo atual está construindo ele, para deixar ele mais agressivo ainda, o inventário é uma forma de espólio que o Estado faz, né, meu? Você trabalha a vida toda, paga imposto pra cacetada para comprar o patrimônio que você tem, quando você vai transferir, ainda tem mais uma pancada que o governo quer tirar de você. Então, sair do inventário já é um excelente negócio. Né? A hold é um instituto que você consegue fazer isso, desde que bem feito, bem organizado. Veja, eu tenho CRC, tá? Eu sou contador por formação e eu bato na tecla. A hold se constitui com advogado. Tá? A hold se constitui com advogado. Então, você consegue fazer ali uma boa estrutura de sucessão patrimonial, sim, quando bem organizado. Aí, galera, pega a dica aí. Você faz isso hoje, Otávio? Cara, eu tenho bastante... O conhecimento técnico eu tenho, eu domino, tá? Eu não faço porque o tempo que me toma é muito grande. Então, mas eu tenho parceiros, tá? Eu tenho parceiros que estão comigo na minha consultoria desde muito tempo, que fazem todas, eu acompanho com meus clientes, eu acompanho tudo isso, tá? E eu faço por meio de parceiros. Boa, muito bom, muito bom. Então, aí, galera que quiser procurar o Otávio também para pedir ajuda para entrar nesse meio, também dá para fazer, né? Dá sim. Inclusive, eu tô falando com 2 pessoas, essa minha amiga e mais um rapaz que me chamou na internet para poder tirar umas dúvidas e tudo mais. E sim, te ajuda sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Otávio, queria te perguntar, voltando um pouco atrás, Tá. A gente falou já dos temas que você está abordando agora e tudo mais, mas eu queria perguntar uma coisa que recentemente veio na nossa caixinha de perguntas, que era para perguntar para pessoas de alto nível. Então, começamos aqui com você, eu vou fazer essa pergunta, que é a seguinte: qual foi a tua jornada rumo ao teu primeiro milhão? Minha jornada rumo ao primeiro milhão. Cara, meu primeiro milhão foi com 23 ou 24 anos de idade. E na época, cara, eu trabalhei numa empresa de tecnologia e a gente fazia o comercial dessa empresa. E eu me tornei diretor dela e foi uma experiência muito legal, porque é bonito falar que o primeiro milhão foi com 23, né? O que não é legal é dizer que com 26 eu tava com o dobro de dívida. Rolou. Morando na casa dos meus pais. Então, porque eu era muito despreparado, né? Naquela época eu vivi tudo que se podia viver em um ano, eu estava vivendo na semana, sacou? Meu Deus. Então era de conversível a tudo que você imaginar, cara, a tudo que você imaginar, porque quando o dinheiro... Uma vida do lobo de Wall Street. Por aí, com algumas exceções é por aí. Que bom que tem algumas exceções. Tem. Não foi tão hard aquele nível aí, não. Mas foi bem louco, assim, foi bem louco. Mas assim, cara, é que o dinheiro, cara, o dinheiro o dinheiro não tem nada a ver com o que você carrega na carteira, cara. Nada a ver. O dinheiro tem relação com quem você é emocionalmente. E é por isso que ele dá volume a quem você é. Então, se você é um cara caridoso, com dinheiro você vai ser mais caridoso. Entende? Mas se você for um cara ganancioso, com dinheiro a ganância vai aumentar. E esse é o grande jogo para você jogar. É você entender quem você é na fila do pão, para você poder entender que quando você tiver muita grana, você vai dar volume exatamente a isso. E é por isso que na medida que o cara vai ganhando muita grana e ele zera o jogo, quando o cara chega, tipo o Pablo Massal, esse cara que já zeraram o jogo, eles não nem pra dinheiro mais, cara. Eles não nem pra dinheiro mais. Dinheiro já não importa mais. Mas por quê? É porque a psicologia deles, tá? A psicologia deles já não faz mais diferença de dinheiro. Ah, tá, mas é fácil você falar e depois o cara ganha muito. Mas o cara que ganhou muito e saiu do nada, ele passou por um processo.
Ele passou por um processo. Ele não tá mais num negócio de liquidez, é um negócio de propósito. Propósito, meu. Ele tá pensando, literalmente, ele tá pensando em como que ele pode fazer para construir pessoas, fazer pessoas chegarem aonde ele está. Por quê? Pelo princípio elementar da construção de patrimônio. Você não faz sozinho. O teu network, cara, tem um valor predominante na construção do patrimônio. É o network. Então esse cara começa a querer fazer pessoas ficarem ricas ao lado dele. Porque ele sabe que quanto mais pessoa rica ele deixar do lado, mais ele fica. Mais ele se torna. É uma coisa que é uma causa e efeito, né? Aí você vai ver os caras, todos eles que zeraram esse jogo, muito envolvido com causas sociais, né? Os caras estão... É o Bill Gates, é o Warren Buffett, é o próprio Pablo, né, cara? O cara tá lá na África, tá lá, tá buscando a prefeitura de São Paulo. Pô, mano, o Pablo ganha por hora o que o prefeito de São Paulo ganha. No equity dele. O que faz um cara desse buscar a prefeitura de São Paulo? Ah, mano, eu sei que quem não gosta do Pablo, e assim, quem não gosta do Pablo acha que eu tô defendendo ele. Não é. Quem não gosta do Pablo vai dizer que, não, o cara quer de por dinheiro. Não, mano, não. Esquece. O cara ganha por hora o que o prefeito ganha. Declarado, né? É, exatamente. Ele ganha por hora o que o prefeito ganha. Não é mais esse jogo. Entendeu? É que o cara quer levar o Estado, porque sabe que é o Estado que tem muita predominância no Brasil, para um outro nível, porque isso impacta o Brasil. E ele sabe que o Brasil é um país que precisa virar algumas chavezinhas para poder estourar, porque a gente tem muita coisa que o resto do mundo tem carência. E o que a gente não tem é administração. Entende? Então o cara tá ali por isso. Então, geralmente, o cara, quando ele zera o jogo financeiro, né, que não tem mais, para ele, não faz mais sentido nenhum dinheiro, ele procura se envolver com causas diferentes mesmo. É normal. Tem até num livro isso, eu lembro de ter visto isso num livro, aquele livro Rápido e Devagar. Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Né? O cara foi Nobel de Economia, porque ele apresentou a tese psicológica do dinheiro. É isso aí. E o cara, até um certo ponto, ele vai pelo dinheiro, e aí depois não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E principalmente do mercado financeiro também, né? Aquela questão que ele tem daquela teoria de quando você pensa rápido, tem aquele pensamento mais de curto prazo, mais rápido, você tende a pensar com as emoções. Quando você para pensar... Isso, quando você estica o elástico. Isso, você começa a mitigar essa parte dos viés comportamentais e começa a ser mais racional. E aí surge todas as heurísticas do mercado financeiro, né? Faz tempo que eu li esse livro, é verdade, cara. É isso mesmo. Heurística da representatividade, da manada, um monte de coisa. É isso mesmo. Daniel Kahneman, cara. Monstro esse cara, mano. É muito bom. Ele até, cara, tem um bagulho bizarro também, porque ele fala do dinheiro trazer felicidade, né? Eu até queria pedir sua opinião com relação a isso, porque segundo o livro, ele diz que até um certo ponto o dinheiro traz felicidade. Então, eles usaram indicadores ali para medir o nível de felicidade das pessoas e colocaram, tipo, um teto de que até os 40 mil... Acho que era... Eu não sei se era 40 mil reais ou 40 mil dólares. Acho que é 40 mil dólares. Até os 40 mil dólares... O cara sentia felicidade em ganhar dinheiro. Ele ia querendo ganhar mais e mais, e aí a partir dali que não começava mais a fazer sentido só ter o dinheiro. Sabe por quê? Porque a partir de determinado momento, cara, o que você entende que o que causou o acúmulo de grana foi eficiência. Porque ninguém ganha dinheiro sendo ineficiente. Sacou? Então, quando você entende esse jogo, às vezes pode ser até menos. Você fala, cara, eu sou eficiente pra cacetada, velho. Onde eu boto a mão vira ouro. Isso não é arrogância. É o cara só que sabe do tamanho dele. Entendeu? E o cara tem crise com o dinheiro que gera felicidade, é só pensar o seguinte, pô. É melhor você ser infeliz em Paris ou onde eu nasci? Eu nasci na quebrada, mano. É melhor ser infeliz em Paris. Mas a contrapartida disso é o seguinte, é que você só consegue compreender isso dentro de uma lógica boa se você entender de eficiência. O cara que aumenta o nível de eficiência dele, o cara que tem preocupação de amanhecer amanhã maior do que foi ontem, do que foi hoje, sacou? Esse cara, ele sabe que ele vai zerar o jogo. Ele sabe que ele vai ganhar grana. Ele sabe disso. Entendeu? E ele vai colocar ali, tá tudo bem, talvez ele não queira ganhar 1 bilhão. Porque o acumulado, ele só vai trazer como contrapartida o trabalho que vai ser maior de gestão. Quem tem um patrimônio de 1 bi tem muito mais trabalho de gerir que quem tem 50 milhões. Mas você concorda que 50 milhões você também dá uma zerada no jogo também? Se você não trocar de carro todo ano comprando a Ferrari nova, você zerou o jogo, cara.
Se souber gerir... Você zerou o jogo, pô. Você zerou o jogo. Então, o tamanho você decide. Mas é essa consciência de eficiência que faz você chegar nesse estágio. Entende? E você, essa questão de felicidade, pô, é não romantizar o que não tem que ser romantizado. Você tem que ter grana, cara. Porque é com grana que você consegue ajudar as pessoas. É com grana que você compra carro bom. É com grana que você tem casa boa. É com grana. É com grana, mano. É com grana. Só que não tem que romantizar isso. As pessoas falam muito essa questão de que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, na interpretação de quem não entende o que é o dinheiro para ela. O dinheiro, ele é a raiz do todo mal, tá? Partindo dessa perspectiva de que a gente acabou de falar. O que você tem dentro, se for mal, ele vai deixar isso 10 vezes pior, mano. É aquele papo da faca, né, meu? Na mão da dona de casa é a cozinha, na mão de um cara que é ruim é o quê? É só isso. É só isso. Agora você entrega dinheiro para um cara eficiente, para um camarada que está preocupado em crescer, um camarada que todo dia, meu, ele não consegue dormir sem se sentir maior, né, em mais conhecimento, em mais habilidade. Esse cara vai chegar uma hora que ele não vai focar mais no dinheiro. Ele vai focar nas pessoas, ele vai focar nos negócios, ele vai focar em crescer, ele vai focar em ajudar quem não consegue chegar onde ele está, sacou? Ele começa a focar num monte de coisa, porque o dinheiro para ele, cara... E aí que tá o grande lance, porque nesse momento a gente não tá mais falando de felicidade, porque a vida do cara já tá meio que organizada, sacou? Porque se você parar pra pensar, cara, pô, a real é que praticamente tudo que faz muito bem é de graça, velho. Pô, você precisa pagar academia pra você manter o corpo em forma? Pô, você pode acordar mais cedo e correr, mano. Quanto custa correr na rua? Quanto custa você parar de comer açúcar? Parar de beber? Parar de fumar? A gente tá falando de questões psicológicas, mas se você parar de fazer essas práticas, não vai melhorar? Vai. Quanto custou? Tu até economizou, né? Você até economizou, pô. Sacou? Olha que loucura. Você melhora teu corpo se você correr, é de graça. Pra quem dá desculpa de academia. Se você... eu paguei academia e não tenho tempo. Amigão, baixa e paga 100 todo dia. Intervalozinho de 10 flexões a cada 10 minutos. Com 50 abdominais. Faz isso por 6 meses. Quanto te custou? Nada. Você pode fazer na sua casa. 0. Tira o açúcar, desinflama. Pensa melhor. Para de beber. Porra, jogou outro jogo. Nível de consciência aumenta. Sacou? Começa, cara. Começa a ler. E não precisa comprar livro. Vai no celular. Todo mundo tem. Quanto custa para aprender hoje, cara? Na idade, quando eu tinha a idade de vocês, era caro. Eu tinha que pagar. Hoje você não paga, meu. Você não paga, velho. Você pega um negócio do YouTube ali, cara, você assiste 2, 3 vídeos por dia. Quanto custa? Então, a real é que se você não colocar o dinheiro no lugar dele, ele vai tomar um lugar diferente, um lugar ruim. E ponto, mano. E esse é o grande desafio de nós financistas. Nosso desafio não é ganhar dinheiro pra nós, mano. Nosso desafio é ensinar essa consciência. Que incrível, cara. E, Otávio, eu tenho uma pergunta pra você. Todas as pessoas que estão vendo aqui esse podcast, jovens, pessoas que talvez tenham um patrimônio legal, que talvez não tenham nenhum patrimônio, qual que é a principal atitude, tanto talvez em mudança de mentalidade, buscar conhecimento, que nem você falou, mas disserta um pouquinho pra gente sobre isso, de qual que é a principal atitude para quem quer começar a ganhar dinheiro nesse mercado que você atua hoje. Tá. Cara, eu bato na tecla que a principal atitude é você virar a chave, porque aqueles assim, ó, a maioria das pessoas, elas estão configuradas no mesmo padrão. Então, dependendo de qual seja a origem, tá, de onde você vem, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu sou filho de pedreiro com costureira, tá? A probabilidade de eu ser empreendedor é muito pequena. Porque meu pai, para me proteger, ele falou diversas vezes, na idade que vocês têm, para eu procurar uma empresa que me pagasse bons benefícios, tivesse um bom salário, que eu pudesse me aposentar e ficar sossegado na vida. Essa era a rota que ele conhecia. Era a única forma que ele tinha para me proteger, né? Então, a configuração, ela, dependendo de como ela tenha sido feita, cara, você vai ter que virar essa chave, é o maior desafio. Para você entender que, você consegue começar do zero, desde que você queira começar. Entende? Desde que você fala assim, peraí, a gente falou de leilão.
Então aqui se encaixa o outro produto que eu trabalho, consórcio. Eu bato numa tecla muito, cara, muito, demais da conta. O consórcio é um produto financeiro, tá, que a maioria das pessoas do Brasil teriam que ter. Por quê? Primeiro, que quando você compra um consórcio, você faz uma poupança forçada. Então você não pode comprar com o dinheiro que você não poderia pagar na expectativa de pegar o bem. Então eu bato assim, boto o dinheiro da cachaça. Nunca do dinheiro do leite dos teus filhos no consórcio. Olha que legal. Então você compra 100 mil reais hoje com 350 pila. Ó, escuta isso aqui. Você compra 100 mil reais com 350 reais. Se você vender essa carta de 100 mil reais, tá, você vende ela por 30%, por 30 mil. 30 mil reais você vende uma carta de 100 mil quando você contempla. Vamos imaginar que você tenha pagado 10 meses 350 reais. 3.500 reais. Por quanto você vendeu essa carta? 30 mil. Foi um bom negócio? Oh. Muito bom. Mas aonde é que está o gap? Otávio, se eu não for contemplado em 10 meses? Não é isso? Tá. Mas o dinheiro da cachaça não vai te fazer falta. Se você até 4 anos, cara, ficar pagando essa carta, você sai com ágio. Mas se você não for contemplado, de 5 anos até os 10 anos para frente, faz uso do crédito. Porque te custou 350 reais. Foi o dinheiro da cachaça. E se passar de 10 anos, Otávio, o que eu faço com esse crédito? Leva para aposentadoria, o dinheiro é seu, está protegido pelo Banco Central, meu. Você entende que eu acabei de provar para você que o camarada tem 350 reais e ele pode constituir patrimônio? Só que tem uma lógica, quem não tem grana tem que ter paciência. E é aí que está o negócio. Que a maioria das pessoas não entende isso. Se eu não tenho grana, eu tenho que ter paciência. Se eu não tenho grana, não tenho paciência, eu vou jogar tigrinho, eu vou entrar em pirâmide, eu vou fazer negócio com qualquer um que aparecer na minha frente, não interessa que o negócio seja. Eu vou fazer um monte de besteira na vida. Quem não tem grana tem que ter paciência. Se você entende isso, você começa a construir patrimônio com muito pouco. Com muito pouca grana. Por exemplo, 350 reais no consórcio, compra uma carta de 100 mil. Aí você começa a entender um jogo diferente. Ó, eu nem falei de investimento, falei nada. Não tô dizendo pra você botar na bolsa de valores, cara. Eu tô falando pra você botar num negócio muito conservador. É poupança forçada. Você entende? Pra pessoa entender isso, ela só tem que virar uma chave? E ela corrige, se eu não me engano, pelo IPCA, né? Depende da modalidade. Depende da modalidade. INCC, por exemplo, também é fator de correção para o consórcio. Aí depende. Mas, na real, assim, cara, vai corrigir porque essa parcela, como é um negócio de longo prazo, tem que ter correção para não perder poder de compra. Tem que ter correção. Entendeu? Por isso que eu bato na tecla. Compra uma carta, vai pagando esse troço, cara. Os 350 pila que não pode fazer falta. Tá, mas 350 reais faz falta para mim, então não compra. Então não compra. O que você faz? Você está naquele momento de alavancar, comprar e vender. Trabalhar um pouquinho mais, acordar um pouquinho mais cedo para ler. Fazer renda extra. Fazer renda extra, final de semana vai trabalhar. É isso aí, amigão. Não fica triste por isso não, que a vida é assim mesmo. É assim que funciona. Entendeu? Aí as coisas se encaixam mais, o que você faz? Aí tira lá. 350 pila vai comprando seu consórcio. Otávio, eu tenho uma última pergunta, cara. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Acho que tem muitos brasileiros que devem se sentir na situação que é da corrida dos ratos, né? A maioria, infelizmente. Muita gente que não tem, vamos dizer assim, a oportunidade de, às vezes, ter acesso a esse conhecimento e mesmo tendo acesso a esse conhecimento, a pessoa está tão atolada de cartão de crédito, de cheque especial, de dívidas, que ela não consegue pensar em investir uma parte do dinheiro dela ou direcionar para o consórcio. Então, assim, quais as dicas você diria para a pessoa começar o processo dela de sair de uma vida em que ela está gastando mais do que ela ganha para começar a controlar os gastos, para, de repente, fazer uma renda extra? Quais são os seus conselhos para quem está nessa posição hoje? Boa. É assim, cara, o conselho mais primordial que eu ouvi até hoje, cara, para esse tipo de pergunta, tá? Que é bem comum para financista, ele é muito básico, cara, e talvez esse não seja o conselho mais ideal, porque as pessoas vão achar que é muito básico, mas quando a pessoa quer emagrecer, o que ela faz? Come menos. Entende? Então, se você quer organizar sua vida financeira, a primeira coisa que você tem que entender é que você está desorganizado, porque só come menos quem reconhece que está fora do peso. Se você não reconhecer, você não vai comer menos, mano. Pra quê? Então, você tem que reconhecer que a sua vida financeira não está boa.
Show. Não tem nenhum problema, não se culpa, nada disso. Você é fruto de um sistema que foi criado para deixar você assim. Inclusive, eu bato muito nessa tecla e eu posso falar porque nas minhas formações eu tenho licenciatura, eu não atuei como professor porque eu não quis, foi uma escolha que eu não fiz, mas a nossa educação primária, ela tá toda estruturada para deixar você na corrida dos ratos. Culpado é o professor? Não, ele também foi vítima. Ele também foi vítima. O professor escolheu trabalhar, ele escolheu ir dar aula com uma matrícula para ter garantia. Entende? Então ele também foi vítima do sistema. O sistema preparou, foi uma cadeia de preparação. Então você foi preparado para ficar nesse formato. Tá? Mas isso não quer dizer que você tem que permanecer nesse formato. Aí aonde entra uma coisa que de fato é um conselho muito prático. Você tem que rever o seu network. Porque se você não rever as pessoas que estão ao teu lado, é muito provável que você não tenha força e nem energia de mudar alguma coisa. É como dívida. A dívida funciona assim, gente. Eu devo, meu pai deve, meu primo deve, meu vizinho deve, o Brasil deve. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Então, meio. Se você estivesse com pessoas que falam assim, não vamos ter dívida, vamos comprar, vamos consumir melhor, vamos entrar em austeridade por um período, ou seja, vamos parar de sair um tempo, vamos parar de comprar pizza um tempo, vamos segurar o máximo para poder zerar a vida e começar do novo, com um up diferente. Se você se relacionar com pessoas assim, vai ficar mais fácil. Então, o conselho, na real, é o segundo estágio. Reveja o teu meio social. Talvez você tenha que se afastar de algumas pessoas, e faz parte do jogo, viu? Não tem jeito. Faz parte do jogo. São as dores que você tem que sentir. Perfeito, cara. Perfeito. Então, a gente vai se encaminhando pro final do podcast. Hein? Você viu 2 passos. Em 2 passos. Em 2 passos principais, a pessoa já tem um caminho para sair. Sai. E sai, cara. 100% sai. Não é 99%. 100% sai. É o simples que funciona, né? É o simples que funciona. Não adianta. É o simples que funciona. Boa. Perfeito. Então, Otávio, para encerrar, eu tenho uma pergunta também, que é uma pergunta que a gente modelou ela do Joel J., que é o nosso grande treinador. Nossa, só que a gente... Tá vendo? Olha aí. É isso, pô. É o relacionamento, o network. É exatamente isso. Vocês estão aqui, não é por acaso. Né? Os networks vocês foram fazendo. Com certeza. E a gente deu uma mudada. Então, a pergunta que o Joel sempre faz no JJ Podcast para os convidados é: se você tivesse uma mensagem que ela apareceria para todas as 8... Esse corte desse podcast, essa mensagem apareceria para todas as 8 bilhões de pessoas no mundo, qual seria essa mensagem? Mas eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Se você tivesse uma mensagem, que essa mensagem apareceria para todos os jovens, então pensando em jovens na juventude, para todos os jovens do mundo inteiro, qual seria essa mensagem? Especificamente para os jovens. Para os jovens. Boa. Cara, muito bom. Legal. Cara, jovem, você é o amanhã. Você é o amanhã. Se você entender isso, a tua percepção do tempo vai mudar completamente. A maioria das pessoas que estão na idade que você está não tem a menor ideia disso. Porque é difícil. Tudo que a gente vai viver daqui pra frente, cara. Assim, eu sou da geração que eu vi a internet, praticamente nasci em 45, mas eu peguei o boom da internet porque eu cheguei a pegar ela de escada. Eu vi as redes sociais. Vai vendo. Eu tenho 45 anos, eu vi a rede social. E agora eu vi a inteligência artificial. Agora você imagina o meu neto. O que ele vai pegar? Tudo isso para ele, cara, já vai ser muita besteira. Sacou? Já vai estar muito obsoleto. Por quê? Porque tem um negócio chamado fator tempo, cara. E o jovem, se você entender isso, você tem uma coisa muito legal. Você tem o tempo a seu favor. Porque você vai perder dinheiro, você vai perder relacionamento, você vai perder as pessoas que você gosta. Tudo isso não tem como você controlar. Aliás, algumas sim, mas a maioria não tem como você controlar. Mas o tempo, você tem que levar a sério. Porque quando você perde, ele não volta. O jovem que entender isso, Arthur, o cara que entender a importância do tempo,
esse cara vai fazer diferença, mano. Esse cara vai fazer diferença. Porque o tempo só vai, mano. Porra, isso aí... Não avisa, né? Não avisa. O tempo só vai, cara. E eu sei o desafio que é você entender isso na idade de vocês. Porque eu entendi isso depois de muito tempo. Entendeu? Essa é a mensagem, mano. É o paradoxo. Essa é a mensagem. Cara, incrível. Com certeza muitos jovens vão ser impactados com essa mensagem, né? Que é algo que a gente prega muito. Pô, você tem tempo. Você tem muito tempo, que nem a gente ainda tem muito tempo. E agora é a hora de buscar experiência e de ser melhor do que a média, né? Porque isso mudando a mentalidade hoje, quando jovem, você vai desenvolvendo a mentalidade hoje, ela vai se perdurar por anos quando você for adulto. Então, o mais importante que a gente sempre prega nas nossas mentorias, nos nossos projetos escolares, cursos, se volte a uma mentalidade de crescimento, que assim você sempre vai buscar. É isso aí. Crescimento. Não se cobre tanto, tá, mano? Não deixe de viver a tua idade, porque isso também é um problema. Vocês têm quantos anos? Tô com 17. Eu tô com 16. 16, 17. Não deixa de viver isso não, mano. Sacou? É assim, ó. Vocês vão entender isso lá na frente, tá? Eu conheço, tem pessoas da minha idade hoje que são adultocentes. Eles ficaram adultos, barba branca, cabelo branco, mas ficaram com gaps na vida deles. Aí eles se relacionam emocionalmente com mulheres como adolescente, porque ficou para trás, ficou um espaço vazio. Isso é muito ruim. Não deixe de ver isso. Viva cada tempo o seu momento. Tem que estar adequado ao seu momento. Só que com essa consciência de que, pô, você tem uma vantagem da sua idade. Mas se você se focar muito, por exemplo, numa única coisa, por exemplo, se você se focar muito no mercado financeiro, é possível que você desenvolva um estresse, cara. É possível que você desenvolva uma estafa, assim, você fique emocionalmente esgotado. E não tem necessidade disso. Sacou? Fique em paz que a vida vai trazer isso pra você. Ela naturalmente vai trazer isso pra você. Agora, relaxa, vive o seu momento, entendendo que, pô, vocês têm um baita jogo pra jogar e vocês têm tempo pra isso. E dá-lhe. E vamos ser felizes e ganhar muito dinheiro, galera. Muita grana. Não tenha pena de ganhar dinheiro. Dentro das 4 linhas, sem tirar nada de ninguém. Todo dia acordando um pouco maior do que a forma que você dormiu ou viveu no dia anterior. Entendeu? E você vai ver que o formato, as coisas vão se formatando, vão se configurando para dar certo. Não tem como dar errado, não. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu tenho certeza absoluta, meu, que daqui a pouco tem um negócio desse tamanho aqui para vocês. Que isso é besteira. Amém. É óbvio. Amém. Isso aí, cara, isso é besteira. Vai dar boa. Isso aí, pô, vai embora, vão que vão. Valeu, Otávio. Pô, esse podcast foi sensacional. Eu não sei tu, Arthur, mas eu pelo menos, cara, eu anotei muita coisa aqui. Rendeu pra mim também. Leilão, resolve conflitos financeiros, holding, PJ o patrimônio. Cara, foi uma chuva de insights aqui. Massa. Então, Otávio, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um convite bem intencional, né? Porque que nem a gente falou, nosso primeiro podcast da nossa vida, que a gente sentou numa cadeira, falou num microfone para uma câmera, foi com esse cara aqui. Então nada melhor do que a gente chamar ele pro nosso primeiro episódio do nosso podcast também. Gratidão. Então, gratidão. Pô, você foi um grande professor pra gente também, um grande mentor. A gente aprendeu muito com você demais. e continua aprendendo, né? Você acabou mudando algumas coisas, a gente aprendendo junto e isso é demais. É cultuar um networking que sempre vai crescer ao longo do tempo, né? É isso aí. Quem quiser um dia tá que nem a 2A Invest e colar no Otávio, acho que é o primeiro passo, né? Colar no Otávio e sempre colar com pessoas que têm grandes experiências. Cara. Então, Otávio, antes de finalizar, olha para aquela câmera ali, fala um pouquinho do teu Instagram, das tuas redes sociais, onde que as pessoas vão te achar. Vamos lá, meu Instagram é otaviomoura.finanças, tá? No YouTube também. E a gente está começando o trabalho agora na Arena da Riqueza, que é um podcast também. Muito bom. E tem uns cortes muito legais lá no Instagram e no YouTube. Então, otaviomoura.finanças é o meu pessoal e Arena da Riqueza, você vai encontrar um podcast como esse aqui, com conteúdo voltado para empreendedor. Muito bom, sensacional. Perfeito. É isso aí. Beleza? Então, fechou.
Fechou. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Nos segue também lá no Instagram, @2a.invest. O meu, @Aquiles, com K e 2 Ls, Cecílio. E o meu, o Arthur Félix. Um abraço, galera. Valeu, sirva e sorria pra sempre. Até mais. Valeu. Aí sim. Muito legal, cara. Pô, que bacana, meu. Boa.